Boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores e público aqui presente, a imprensa escrita, falada, via internet e também via TV Câmara e TV Prevê. Senhor presidente, eu quero falar aqui a respeito dos meus requerimentos. Primeiro eu quero falar sobre a moção que eu enviei ali para a Diretoria de Assistência e Promoção Social, pela 8ª conferência, que aconteceu ali no Centro de Convivência Deputado Ricardo Izar, na última sexta-feira. E eu tive o prazer de estar participando e foi muito enriquecedor aquele evento, tratando de assuntos relevantes. E parabéns a todos ali que organizaram, na pessoa da Daniele, que é a presidente do Fundo do Conselho, a Daniele, que também acho que é presidente ali da PAI de Lençóis Paulista. Sobre os meus requerimentos, senhor presidente, nessa noite eu quero falar a respeito dos salários dos agentes comunitários, pois eu recebi um e-mail do deputado Ricardo Izar falando sobre uma verba que dá a complementação ao salário desses agentes. Por isso estou pedindo informações ao valor do salário base deles pago, para saber a melhor maneira de melhorar a remuneração desta classe que tanto faz nos bairros de Lençóis Paulista. E acompanhado do vereador Dodô, eu fiz 2 requerimentos para que o Poder Executivo, a prefeita, estude com a diretoria de obras a possibilidade de pavimentar ali no final da rua da Avenida Carlos Mazeto, Avenida do Júlio Ferrari. Lá embaixo tem um pedaço de uns 15, 20 metros, que ali dá acesso ao Jardim Maria Luísa 4. E que a prefeita estude essa possibilidade, aquelas pessoas que moram lá embaixo, em vez deles ir lá no Senai para voltar, que ali tem um acesso muito mais fácil e muito mais ágil. E no mesmo sentido, ali no Jardim Santana, ligando o Jardim Santana ao Jardim Açaí. Ali também tem um pedaço de terra, creio que um asfalto frio estará resolvendo ali a situação. Também peço informações à Prefeitura em relação ao valor de verba destinada ao hospital. Nós vemos aí que o hospital, a crise que está acontecendo, que os médicos quase pararam, por pouco não pararam, que a prefeita conseguiu aí um repasse. Então, eu gostaria de saber o valor total, acho que a último repasse dela foi 500 mil, né, doutor Pita? Eu gostaria de saber os demais que a gente aprovou aí, acho que deve estar chegando nesses meses aí em torno de 800 a 1 milhão por aí. Creio eu. 1.200 já? E também, senhor presidente, para que eu fiz um pedido ao doutor Márcio Santarém, eu fiz uma lei municipal limitando o tempo de espera ali no pronto-socorro. Essa lei está em vigor, ela está funcionando. Essa lei existe em várias cidades, vários municípios, e é bem ágil o atendimento onde funciona. Nós vemos lá no hospital estadual, você chega lá com horário marcado, vai a região inteira para lá, você fica o tempo certinho, deu o seu horário, ser atendido. E eu gostaria que a população de Lençóis Paulista também fosse atendida dessa forma, porque há muitas denúncias, muitas pessoas que reclamam, principalmente no horário noturno, inclusive servidor vigilante que trabalhou lá já me procurou dizendo que muitas vezes encontra o médico dormindo e pessoas para atender. Então, eu fiz esse pedido e gostaria que a prefeitura agilizasse. Ele me falou outro dia na inauguração lá que agora tem um sistema da UPA, mas não deixa de ser um pronto atendimento e um pronto-socorro, para que possa colocar esse painel de senha e a senha para atender a todas as pessoas que ali passam. E também recebi hoje algumas respostas dos requerimentos. Um requerimento que eu recebi foi eu pedi para que o pessoal da coleta que trabalha à noite
para que eles usem a roupa refletiva. Para evitar acidentes, tem vários coletores que trabalham à noite, nessa logística que readaptaram aí a coleta, e eu via um ou outro que tem um colete. E eu pedi informação, e o Demutran me respondeu que somente o pessoal do trânsito que usa esses coletes. Então, eu gostaria que à noite, que todos esses servidores que trabalham à noite, o encanador do SAI, às vezes estoura um encanamento, às vezes não consegue ver o cone. Então, para que a prefeitura tome um pouco de cuidado mais com a vida dos nossos servidores públicos. E também outra resposta que eu obtive, senhor presidente, foi em relação ao transporte das crianças que sai do Jardim Carolina para o Jardim, que passa pelo Jardim Grajaú para estudar lá no Caju. Tanto as crianças da escola como as crianças da escola Guilmar lá, né, Hermes? A escola Guilmar Fortunato. Tanto as crianças de lá da escola Guilmar como da creche, eles fazem um percurso lá por baixo, cortando lá o Grajaú, em terra, barro, dias de chuva, e eles mediram ali dá 1.800 metros. E a lei só permite a partir dos 2.000 metros. Então eu pedi para o responsável pelo transporte da educação, para que ele considere o percurso por frente do cemitério ali, que aí dá mais de 2. Ele está considerando um atalho que eles estão fazendo, e esse atalho é impróprio para eles estar caminhando nesses dias de chuva mesmo. É uma dificuldade a mãe levar a criança no colo, amassar aquele barro, por diferença de 200 metros. Então, creio que a diretoria de educação possa olhar com mais carinho para aquela população tão carente que precisa desse trabalho. E agora, senhor presidente, finalizando os meus requerimentos, eu quero falar agora um assunto que me deixou bastante triste, de uma nota que saiu no jornal O Eco nesse final de semana, falando da minha pessoa. Esse jornal publicou que o Paulo Sérgio de Camargo é um associado, e esse Paulo Sérgio de Camargo, ele vai concorrer à eleição, já concorreu na passada, perdeu, teve 200 votos, de 2.400 ele teve 200. Ele entrou com um pedido lá na associação, com rascunho de tempos atrás, pedindo prestação de conta. Eu falei para ele, você procura a justiça, porque para mim esse documento, rascunho, não é documento. Aí ele, com o original, ele foi lá na promotoria, lá no juiz, e conseguiu esse pedido. Só que ele pediu uma semana para mim prestar conta de 10 anos. É impossível. Eu tenho documentação lá apenas dos anos atuais. E aí, esse servidor que eu já falei com o senhor Pasquarelli, estou aguardando que ele tome posição, porque a Prefeitura de Lençóis Paulista é recordista em penalizar, em abrir processo administrativo. O senhor Marcos Norabelli, principalmente, que é o rei do processo administrativo, que ele tome posição, que converse com esse funcionário, que ele deixe de usar veículo para uso próprio. Eu não procurei fazer processo contra ele, eu fui no Pasquarelli, falei com o Pasquarelli, e ele se sentiu ofendido, e ele, juntamente com a advogada dele, que chama Juliana Ribeiro, essa Juliana, ela já defendeu um funcionário público por nome de Wagner, mais conhecido como Vagão, que todos conhecem, no qual eu bati na tecla aqui, falei que ele estava fazendo irregularidades, e eles apontaram, e ela abriu um processo contra mim na justiça, essa Juliana, e ela chegou até a publicar no Facebook dela, está aqui comigo, uma postagem que ela fez antes dela abrir o processo, ela desafiando eu, e crendo que o juiz ia dar ação contra ela. Ela disse na publicação dela, as pessoas prudentes deveriam saber que taurinos são
sua grande maioria competentes, determinadas, teimosos e motivadas por desafios. Assim, a autoridade, que sou eu, seu desejo foi atendido, me desafiou, aceitei e a ação está lá. E essa é só a primeira. Essa vitória terá um sabor mais do que especial. Vai ter lugar de destaque na minha coleção. A diferença é que eu estudei para resolver o problema e que eu estudei para resolver o que eu chamo de problema. Isso ela publicou e entrou com a ação, achando que ela era uma deusa na cidade. E daí, senhor presidente, para a satisfação dela, para o currículo dela, o juiz determinou causa-ganha para mim. Está aqui a causa-ganha dizendo que eu tenho imunidade parlamentar, que a minha obrigação é fiscalizar. Eu falando que eu tenho imunidade parlamentar para falar da prefeita, do deputado, do governador, do médico, de quem quer que seja. E ela perdeu essa ação. Aí, ela não contente, o que ela fez? Ela veio na prefeitura e abriu um processo administrativo contra a minha pessoa. Abriu um processo. Eles me chamaram lá e queriam que eu fizesse um termo de ajustamento de conduta. O que é esse termo? Que toda vez que eu fosse chamado lá, eu era obrigado a isso. Se eu não fosse, eu era penalizado. O doutor Rocha fez minha defesa, apresentou essa tese da imunidade parlamentar, e eu não aceitei esse termo. Falei, eu não vou aceitar, porque eu sei que eu sou um fiscalizador. Se vocês quiserem me punir, pode punir, faça o que vocês quiserem. E, para surpresa minha, esse processo foi arquivado também. E ela, não contente pela incapacidade dela, ela veio na Câmara Municipal caçar o vereador Jonas, que o Jonas fala demais. Mas tudo isso tem um dedinho de diretores aí, que eu sempre falo, diretores que ganham para ficar infernizando a vida daqueles que trabalham, que é o que acontece comigo. Então eles querem me tirar na marra, tirar a minha força da associação, e fica com essas picuinhas. Eu me refiro e falo o nome do diretor. Dr. Leandro Orsi Brandi, Silvia Gasparotto e Marcos Norabelli. E se vocês quiserem abrir processo para mim, abre lá, porque eu falo, assumo e assino embaixo. Porque eu sou homem para fazer o que eu faço e falo na frente de todo mundo, não mando recado e não fico contra a iragem como vocês fazem. Estou cansado desse povo de agir de má fé. Fizeram com que minha diretoria renunciasse, a maioria, por quê? Porque eles são coordenadores e recebem por isso. Então eu também faria, se recebesse o cargo que eles têm na prefeitura, que aliás eles metiam o pau na época do Pradinho, que o Pradinho tinha 37 cargos, que ia mudar a cidade, né, Santinho? Não falava isso, que era 37 cargos, que o Pradinho exagerava. Hoje a prefeitura está com mais de 200 cargos, uma vergonha. Isso eu falo, e nós temos aí valores de tudo. Entendeu? Então, eu não tenho medo de falar o que eu estou falando. E, Manuel dos Santos Silva, o que me deixou entristecido foi quando eu defendi você, o PSDB foi e me deu cobertura, o bote a boca no trombone, fizeram eu e você lá, o Titanic, eu te protegendo, viajando, tarará. Foi a coisa mais linda, eles descendo o porrete e o jornal. Aí o camarada, o jornalista lá, que não tem capacidade, aliás, eu não sei porque o ECO só traz o jornalista de fora e não usa o jornalista da cidade. Não sei se o pessoal da cidade é incompetente ou eles não têm capacidade. Porque o diretor, o dono do jornal, tem cargo de confiança no PSDB em São Carlos. O dono do jornal, o senhor Moisés Rocha. Tá? Então, eu falo aqui, o jornal, o ECO, ele dá proteção total à senhora prefeita. Porque há um grupo de empresários que comprou o ECO, e o ECO, na época do saudoso Ideval Pacola, ele era imparcial. Embora o seu Ideval era candidato, ele não fazia essa politicagem suja. O ECO leva milhões de dinheiro dessa prefeitura. Levou dessa casa aqui, com aquele como é que chamava aquele das escolas que ia? A Câmara na escola, a Câmara atuante. Levou horrores de dinheiro dessa casa de lei, a Câmara Jovem. E leva da prefeitura até hoje. Aliás, uma das funcionárias que hoje, que sempre foi a diretora do ECO, é que dá assessoria no SAI, que dá todo esse panfletinho que vocês recebem na casa, é uma funcionária do SAI e do ECO.
Então, PSDB, vocês aí de cima, presidente do PSDB e prefeito Isabel e esses 3 diretores, deixa o Jonas trabalhar, eu não dependo de vocês e eu vou defender funcionário público aqui até o último dia. Eu aguento 50, 100, 200 processos, pode abrir, vai abrindo tanto vocês quiserem, mas eu não vou arredar o pé, porque aqui eu tenho que defender, e por eu defender o funcionário público, a questão questão de processo administrativo, o salário que eles não dão, por eu questionar a saúde, a educação, eles ficam com essa gracinha. Mas eu não tenho medo, eu vim aqui para fazer o meu trabalho, doa a quem doer. Senhor jornalista, eu vou entrar com direito de resposta, porque o senhor foi mentiroso, o senhor não ligou para mim, eu fiquei sexta-feira o dia inteiro. Aliás, Manuel, o Eco lembra do Jonas na hora de pedir propaganda, de pedir o Tiago, pedir barraca para fazer festa. Isso vocês lembram de mim, acha na hora. Agora, na hora de falar mentira, vir falar que não achou o Jonas, pelo amor de Deus, esse camarada, não sei se é aposentado, mas já passou da hora de ficar enganando o povo. O povo está esperto, o povo sabe quem que é jornal sério. O Eco defende a Bel, o Sabadão é oposição, bate na tecla e mostra os defeitos, agora a tribuna é imparcial. A tribuna, você pode ver, ela fala a realidade. Se ela tiver de bater, ela bate. Se ela tiver de bater na casa que ela bate, é imparcial. Agora, ficar com essas picuinhas em cima do Jonas, vamos trabalhar, senhores diretores. Muito obrigado, senhor presidente.